Bom dia a todos. Deve estar tendo até uma como é que fala? A mente deve estar até embaralhada com tanto cálculo, né? Muito bem, pessoal. Vamos agora então falar um pouquinho sobre a Suméria e os testemunhos extra-bíblicos de Gênesis 1 a 11. Eu vou explicar mais ou menos para vocês. Tem algum timer aqui? Timer só para eu saber o tempo? Tá. A problemática que nós vamos analisar aqui seriam os capítulos de Gênesis 1 a 11, uma história real ou uma história fictícia, ou história. Deixe-me usar duas palavras em alemão para isso, que a Alemanha, vocês sabem que o alemão ele é pródigo em criar palavras filosóficas. Eu acho que a filosofia pode até ter a sua grande o domínio na Grécia Antiga, mas a língua mais filosófica do mundo é o alemão. Tanto é que tem palavras em alemão que você não traduz, você explica. Então, quando os alemães estavam estudando na época do Aufklärung, do iluminismo alemão, eles estavam querendo descobrir o que seria real, autêntico da história antiga e o que seria apenas uma forma que foi nos passada, mas que aquilo realmente não aconteceu. E a grande problemática é até que ponto podemos realmente encontrar com a história passada. Até hoje tem essa problemática por aí, até hoje os especialistas lidam com isso aí. Tanto, até na literatura, Foucault está aí, a questão da intertextualidade, da análise do discurso, até que ponto você pode dizer que a história real foi realmente reproduzida ou não. Então, há duas palavrinhas que eles colocavam para isso. A palavra historisch em alemão é a história nua e crua, como ela aconteceu. Aí vem a pergunta, nós podemos encontrar com essa história ou não? E a história romanceada, Geschichte. Geschichte não tem tradução em português para essa palavra, não é história com E. Geschichte é uma história que realmente aconteceu, mas foi tão enfeitada, tão romanceada, que ela chegou para nós de uma maneira bem diferente do que aconteceu realmente. Vou dar um exemplo para vocês. Quantos já viram, foram a São Paulo, ou viram em algum livro, aquele quadro do Ipiranga, com Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil? Olha que lindo aquele quadro, né? Dom Pedro ali num cavalo, todos os dragões da independência com ele, um homem até com uma cartola assim, aquele ar triunfal, heróico. Nada daquilo aconteceu. Vocês sabem que Dom Pedro estava com diarreia naquela manhã. Os relatos da época mostram que estava com diarreia, com a ciroula semi-arriada. Ele não estava num cavalo, eles estavam indo para Santos, e algumas versões é que ele estava indo visitar a Marquesa de Santos, que era a amante dele. Eles estavam montando em mulas. Os soldados que estavam com ele estavam com roupa de campanha, não estavam com aquela roupa bonita dos dragões da independência. Então aquele quadro não é historisch, aquilo é Geschichte. É uma história enfeitada, romanceada. É como aquela foto que você coloca no Instagram, no Facebook, que nunca é você. Né? Nunca é você. É aquela foto. Aquilo ali é Geschichte. Historisch é você quando acorda. Entenderam a questão? Então aí a pergunta filosófica alemã, eu passo para a nossa questão. O Gênesis é um Historisch ou Geschichte? É uma história que realmente aconteceu ou é uma invencionice? Tudo isso também foi discutido na Alemanha do século XVIII, em Tübingen, na Universidade de Tübingen. Você tem ali alguns autores como Fernand Bauer e Julius Wellhausen, que criaram o que em teologia a gente chama de método crítico histórico, dizendo que a Bíblia, por exemplo, não foi escrita por Moisés, pelo menos os 5 primeiros livros. Isso foi escrito na época do cativeiro babilônico. Até hoje tem muita gente defendendo isso por aí. Bom, então como é que eu resolvo essa questão? Realmente a história bíblica parece muito estranha e até simplória demais num primeiro momento. Dizer numa universidade pública que é possível que tenha sido real aquela história de um jardim paradisíaco com um casal de nudistas e uma serpente que fala e deu um fruto para eles comerem, parece uma coisa ridícula, parece realmente piegas. Mas vamos transformar isso em tese. Não na mesma linguagem matemática que você está usando, mas num outro viés, porque na verdade o conhecimento é como se fosse um cristal com vários prismas. Você analisa o prisma da lógica matemática, que foi a matéria mais difícil que eu tive em filosofia.
Lógica matemática foi a mais difícil, que é justamente o que o professor Eduardo faz. Ele pega uma tese, um sistema, e ao invés de falar aquilo com palavras, ele colocando sinais e símbolos e faz como se fosse uma fórmula matemática ali. Se, somente se, isso aqui contradita aquilo, uma coisa pode não ser e não ser. E aí você consegue fechar aquilo numa lógica para ver que realmente a conta, entre aspas, não bate, ou bate. Entenderam a questão? Aqui eu vou olhar por um outro prisma, por um prisma mais filosófico. Qual a minha tese? Se um evento for histórico, ele deixará marcas na história. Principalmente se ele for de grande magnitude. Ou seja, quanto maior for a magnitude do evento ocorrido, ele deixará marcas indeléveis na história seguinte. Por exemplo, se foi verdade que aqui no passado, não foi em Vitória da Conquista, vamos supor que no passado houvesse um caso terrível aqui de, vamos supor, de um leão que fugiu de um circo e matou várias crianças numa escola. Se essa história for verdadeira, não importa se ela aconteceu há 50 anos, ela vai deixar uma marca. Talvez eu vou chegar aqui hoje e vou ver uma praça em homenagem às crianças que morreram. Eu vou ver leis na cidade proibindo a presença de leões em circos, uma legislação mais rigorosa contra animais aqui do que eu veria talvez em Itabuna. Eu vou ver rastros. E esses rastros que eu vejo dessa história passada são proporcionais ao tamanho dela. Um leão que foge de um circo e mata várias crianças numa escola é um evento muito mais catastrófico do que um motorista bêbado que atropelou uma criança. Se um motorista bêbado atropelou uma criança há 30 anos atrás, o efeito disso pode não ser muito grande para nós hoje, mas um leão que foge é uma coisa muito extraordinária. Agora, se eu ouvir essa história, mas chego aqui e ninguém nunca ouviu falar dela, ela tem tudo para ser mito. Meu campo de pesquisa, Mesopotâmia. Por que a Mesopotâmia? Porque é na Mesopotâmia que os historiadores acreditam que surgiu a civilização humana. Então, o mais longínquo que eu consigo ir em pesquisa arqueológica, não paleontológica, não estou falando de dinossauros nem de fósseis, estou falando de história da humanidade, o mais longínquo que eu consigo ir numa história escrita é na Mesopotâmia. Então, ali que será o meu recorte para a pesquisa. A Mesopotâmia, o crescente fértil, seria essa parte toda aqui, que pegaria o que hoje seria o Iraque, um pedaço do Irã, a Síria, tá certo? O Líbano, e chama crescente fértil, porque se vocês olharem, aquela parte verde ali parece uma lua crescente, o resto todo é deserto, e ali você tem, junto aos rios Tigre e Eufrates, um lugar fértil, um local fértil, por isso que por estar entre os rios Tigre e Eufrates, esta região também é chamada de Mesopotâmia. Meso, entre, pótamos, rio, entre rio. Lá eles criaram as primeiras cidades. As primeiras cidades da civilização humana foram criadas ali. Ali também na Mesopotâmia, o ser humano criou a agricultura. Ali que, em linguagem historiográfica, os seres humanos deixaram de ser caçadores-coletores e passaram a ser agricultores. E não, mas isso é evolução? Não, isso é verdade. Houve uma época em que o ser humano era caçador-coletor, deixou de ser caçador-coletor e se tornou agricultor. Mas vem cá, mas Caim não foi? Abel? Estou falando pós-dilúvio. Pós-dilúvio você esquece tudo de antes-dilúvio, porque a terra mudou. Aqueles que saíram da arca ali, no primeiro momento eram nômades. E por alguma razão eles se assentaram naquela região ali, da Mesopotâmia, e ali eles fundaram as primeiras cidades. O que foi criado ali na Mesopotâmia? Só para vocês terem uma noção. Então a teoria que eu estou levantando para fazer um paralelo com a Bíblia é que logo após o dilúvio, as primeiras civilizações humanas surgiram na região da Mesopotâmia. Tá bem? E o que eu posso dizer de maneira passiva entre historiadores evolucionistas ou não evolucionistas? Foi na Mesopotâmia que você tem inventada a escrita, não nessa ordem, a escrita, a matemática, os números, a agricultura, a roda, a cerâmica, a cidade, a política. Tudo isso foi inventado na Mesopotâmia. E pode parecer bobagem, mas a invenção da roda foi uma revolução tão grande na época, quase comparada ou mais do que a internet.
nos nossos tempos. Eu que já tenho 48 anos, eu vivi na época da máquina de escrever. Eu sei o que é a revolução da internet. Quando eu fiz meu primeiro doutorado, eu lembro que eu tinha uma pilha de livros em cima assim, e a internet era um negócio ainda engatinhando e tudo. Quando eu fiz o segundo doutorado, quase todas as pesquisas eram online. Os artigos, você baixa o PDF dos livros, dos artigos, os manuscritos, que eu tinha que, no primeiro, ir para a Europa para pesquisar os manuscritos bíblicos. Agora não, eu posso abrir os manuscritos do Mar Morto, ou mesmo os manuscritos do Novo Testamento, em alta resolução, só nos sites. Mudou muito. Assim como a internet revolucionou nossos dias, a roda revolucionou naquele tempo. Porque, por exemplo, quando fizeram a roda, eles perceberam que se colocasse um pedaço de argila naquela roda e fossem modelando, aquela argila podia tomar a forma de um pote. E queimada, ela ficava dura e virava uma pedra. Aí eles pegaram e perceberam que aquilo em forma de pedra, colocado ao fogo com água, podia fazer uma sopa. Pode parecer coisa absurda, mas foi revolucionário, porque até então, como é que eles podiam comer as carnes? Assava ali, ou pegava os alimentos in natura. Agora não, você podia cozer o alimento. E o sabor modificava e ficava gostoso. Você podia jogar a carne ali e cozinhava. Você tinha então um guisado. Mudou, a dieta deles mudaram. A dieta deles mudou. Outra coisa, a matemática, começaram a fazer contas. Os múltiplos sempre eram de 6. E eles contavam sempre pelos dedos das mãos aqui, ó. Eu sei que hoje não chama mais... como é que chamava antigamente? Falange. Eu sei que se mudou esses nomes aí, os biólogos. Mudou agora, né? Eu sei que eles pegavam essas partezinhas dos dedos aqui e contavam 6, 18, 24 e assim por diante. Por isso que na Babilônia, o múltiplo de 6 é a marca lá da imagem que Nabucodonosor ergue. Por isso que no Apocalipse, quando fala de maneira mística da Babilônia, fala dos 666. Porque o 6 era o número base de toda a matemática sumeriana. Então muita coisa surgiu ali. E na Suméria também inventaram a escrita. Então se eu quero saber qual foi a primeira história escrita da humanidade, eu tenho que ir na Suméria. Como é que era essa escrita? Ela passou por várias etapas, houve uma evolução da escrita, e ela está voltando agora, né? Porque começou com ideogramas, um símbolo representando uma ideia. Depois do ideograma, ela passou a ser silábica, fonética, silábica. Depois veio a alfabética, e agora o emoji. Então a gente está fechando o círculo, viu? Está fechando o círculo, nós estamos voltando à escrita pictogrâmica aí. Então o que acontece? Ideogrâmica e pictogrâmica. Você tem aqui a argila, enquanto ela estava ainda úmida, mole, você pegava uma pequena vareta e fazia os buraquinhos ali, as cavidades. Por isso que é chamada de escrita cuneiforme, do latim cuneos, que você faz as cunhas na argila e vai escrevendo. Quem decifrou essa escrita foi Henry Howlison, esse especialista em fonética, em línguas antigas, paleografia, decifrou a língua sumeriana. Nós encontramos, inclusive, no Museu do Louvre, tem vários, eles faziam os desenhos, os objetos de argila que representavam sons. Por exemplo, esse primeiro aqui você lê Dudu, que quer dizer ovelha. É interessante que a própria palavra para ovelha em sumeriano também significava santuário. A mesma palavra para ovelha, Dudu, significa santuário. E aqui você tem como eles escreviam primeiro na forma pictográfica, depois no neo-sumeriano, depois o neo-acadiano, depois o neo-babilônio, neo-assírio, perdão, depois o babilônico. Está vendo como é que ela foi evoluindo? É o mesmo estilo, até virar a forma alfabética que nós usamos hoje. Agora o que eu quero fazer? Eu quero usar essa escrita mesopotâmica para encontrar os mais antigos traços do prólogo da história humana. Porque essa história dos sumérios foi escrita muito antes de existir qualquer judeu no mundo. Ela foi escrita muito antes de existir qualquer cristão, qualquer brasileiro,
qualquer pessoa das que nós conhecemos. Então, se a história que a Bíblia apresenta do Gênesis for verdadeira, eu tenho que obrigatoriamente encontrar traços dessa história lá atrás. Porque lembra que eu falei com vocês? Um evento, quando ele é histórico, ele deixa rastros. Segundo, quanto maior for a magnitude desse evento, maiores serão os vestígios que ele deixará. E o Gênesis tem pelo menos 3 eventos de grande magnitude: a perda do paraíso idílico, o dilúvio, que realmente foi traumático, e a confusão de idiomas na Torre de Babel. São 3 elementos muito emblemáticos, como eu fiz a paráfrase aqui do leão que sai do circo e mata várias crianças. Tem que deixar. Então, se essa história está sendo escrita pelo autor bíblico lá na frente, se ela for verdadeira, ao voltar no primórdio da humanidade, eles também têm que contar a respeito dela. Voltando à minha analogia aqui. Se hoje alguém de vocês me falar assim: pois é, sabe como é que começou aqui a história da cidade de Vitória da Conquista? Não, foi uma coisa tragédia. Foi um leão que fugiu de um circo e matou 20 crianças numa escola, e as pessoas até hoje choram por isso. Na verdade, até hoje tem muita coisa que o pessoal tem medo de leão por causa disso. Se essa história que você está me contando for verdadeira, eu tenho que ir nos arquivos da cidade e buscar se os mais antigos também faziam referência a ela. Se eu não encontro nada, aumenta a chance de você ter inventado aquilo. Ficou claro para vocês? Então o que eu fiz agora? Eu pego o Gênesis, deixo de lado e vou na fonte mais antiga que o Gênesis, que é a literatura sumeriana, para ver se eu encontro traços de similaridade. E são vários tabletes que se tem para se ler, para se examinar. Lá no Museu do NASP, nós temos o único museu de arqueologia bíblica da América do Sul. Aliás, eu até faço o convite, quem tiver condição, dos dias 15 a 18 de novembro, nós teremos lá o 2º Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica. Tivemos um ano passado, vamos ter de novo esse ano. Inclusive, quem vai estar conosco lá, o Michelson fez menção ontem dos manuscritos do Mar Morto. O curador dos manuscritos do Mar Morto, o que tem a chave onde ficam guardados os manuscritos, vai estar conosco pela 2ª vez. Dr. Adolfo Reutemann. Vai estar também o Dr. Gutfeld, que descobriu a 12ª caverna de Qumran, onde ficam os manuscritos do Mar Morto, além de outros especialistas que vão estar ali, tá bem? Então, se você depois entra no site lá, Congresso Internacional de Arqueologia Bíblica, CIAB, com C, CIAB, você pode fazer, inclusive, para apresentação de trabalhos. E esse congresso, o diploma dele vai ter a chancela do NASP, da Universidade Hebraica de Jerusalém e do Moriah Center de Israel. Então, para quem quiser enriquecer o currículo Lattes aí, prepara um trabalho lá no NASP. Bom, vamos ver então o que essa literatura me conta. Aqui eu tenho um selo cilíndrico do rei Gudea. Gudea foi o rei de Lagash. Eu só tenho um problema ainda não bem resolvido na questão da cronologia, porque essa literatura me permite mais ou menos até 3000 a.C., 3100 a.C. E aí eu tenho um problema cronológico com o dilúvio, que eu ainda não tenho uma solução prática para isso, tá certo? Então eu vou usar convencionalmente a data de 3000, 3100 a.C., que é a data convencional, e como acadêmico eu tenho que ser honesto também naquilo que a gente ainda não conseguiu fechar a questão. Acho que é uma questão de honestidade acadêmica. Não significa que eu tenho um tiro no pé agora e que eu estou arrebentando minha fé. Não, é um ponto que eu ainda não... Eu estou agora, por exemplo, fazendo uma pesquisa... que eu vou até no futuro fazer um complemento da palestra de hoje, que eu estou colocando como ponto de fundo o Gênesis com a literatura egípcia, que eu pensei assim, interessante, eu busco sempre a literatura sumeriana para descobrir como é que foi a origem da humanidade, mas se o Gênesis foi histórico, foi escrito por Moisés, ele estava no Egito, a cultura do povo é egípcia, eu tenho que fazer um pano de fundo com a cultura egípcia, e já tenho descoberto coisas muito interessantes. Por exemplo, em egípcio, quando você pronunciava o nome do Deus, você tinha poder sobre ele. Essa é a razão por que Moisés não coloca o nome de Deus no primeiro capítulo do Gênesis. Que ele estava corrigindo a cosmogonia egípcia. Mas se aguardem numa outra oportunidade. Ainda estou pesquisando isso ainda. Aqui o rei Gudea, rei de Lagash, ele mostra no selo cilíndrico dele uma situação interessante. Você tem a divindade sentada aqui, provavelmente o deus Sim, porque tem a lua aqui, Sim, o deus da lua,
E aqui você tem uma figura intercessora levando um casal até a presença do Deus, sim, porque eles haviam pecado. E em alguns vestígios, essa figura intercessora aparece como aquele que leva nos ombros o pecado do casal. E atrás do casal aparece o ser que levou o casal ao pecado, e é uma serpente. Isso me chama atenção, uma serpente que leva um casal ao pecado, e esse casal precisa de um intercessor para se aproximar diante da divindade. Eu só quero chamar a atenção para vocês que as minhas hipóteses de trabalho, quais são e quais não são. Não espere aqui que eu vá encontrar na literatura sumeriana um decalque exato do Gênesis, 6 e meia dúzia. Não. Haverá semelhanças nos pontos centrais apenas. O arcabouço argumentativo sofrerá descontinuidades próprias de cada segmento cultural. É igual ao telefone sem fio. Se eu começar a fazer um telefone sem fio aqui, a mensagem vai chegar distorcida do lado de cá, mas o núcleo central dela vai permanecer. Eu estou buscando a semelhança do núcleo central, que até é pleonástico, núcleo central. Mas tudo bem. Não se trata de uma mitologia comparada, fruto do histórico-culturalismo, porque isso já está superado na academia, tá bom? Teve uma época que o James Fraser lançou aquele livro Folclore, o Antigo Testamento, e você também tem aquele Joseph Campbell, que falou do poder do mito, embora sejam livros ainda muito citados, mas isso hoje, depois do processualismo, eu estava até conversando sobre isso ontem com o Dr. Matusalém, já está um pouco em descarte. Às vezes, eu vou explicar para vocês. Se você, no passado, nos anos 50, 30, se você encontrava uma cerâmica marajoara em determinado ponto do Brasil, e a 700 quilômetros dali você encontrava uma outra cerâmica parecida com aquela, a tendência seria falar o seguinte: olha, esse povo que viveu aqui teve contato com os marajoaras e copiaram a cerâmica deles. Hoje isso não é bem assim. Às vezes há coincidências que ocorrem porque o ser humano tem aquela índole de cultura mesmo, ou porque os dois estão trabalhando com fonte comum. Por exemplo, parte do discurso que o professor Eduardo falou aqui agora, quando eu cheguei refutando o trilema de Epicuro, que ele colocou a questão especialmente da onipotência. Onipotência não significa fazer tudo indistintamente. Se Deus pudesse criar a terceira margem do rio, Deus não seria onipotente, ele seria ilógico. Ele seria ilógico. Eu falo isso nas minhas palestras. O professor Eduardo também falou algo muito semelhante aqui. Não significa necessariamente que eu copiei dele ou ele copiou de mim. A semelhança entre nós se dá pelo fato dos dois buscarem a mesma fonte. Entenderam então? Então nem sempre semelhança entre culturas significa que um derivou a cultura do outro. Ficou claro para vocês? Então aquelas histórias assim, pois é, porque os índios astecas adoravam o sol, o Egito também adorava o sol, tá vendo? Não, é lógico, tem um astro-rei no céu, é muito fácil que um grupo adore o sol e o outro também, sem um ter nenhum contato entre si. Vamos continuar então. Eu sei que a história do Gênesis é estranha, mas deixe-me citar uma frase de Evêmero. Evêmero é um autor grego do 4º século a.C. Evêmero dizia o seguinte: relatos fantásticos são muitas vezes nascidos de fatos históricos. E um exemplo claro que nós temos aqui é o exemplo de Cadmos. Aqui eu tenho nesse vaso grego, do período minoico, você tem Cadmos. Está vendo Cadmos lutando com uma serpente ali? Ou um dragão? Diz que Cadmos semeou a terra com dentes de dragão e colheu dela uma safra de soldados armados. Aí muita gente pensa, isso é ridículo, isso nunca aconteceu. Realmente, é uma coisa muito estranha. Mas hoje os historiadores acreditam que Cadmos existiu de verdade. E tanto é que ele foi um dos responsáveis para trazer o alfabeto da Fenícia para a Grécia. O Cadmos existiu, por mais estranha que seja a história dele lutando com uma serpente. Ou seja, eu posso racionalmente, academicamente falar da existência histórica de Cadmos, mesmo que você tenha um mito apropriado sobre ele. Agora, eu acho tão interessante que vou antecipar uma coisa para vocês. Antes das descobertas que eu vou anunciar agora, porque a arqueologia é uma ciência nova, ela é do século XIX para cá, final do século XVIII. Antes da arqueologia surgir e apresentar todas as evidências que eu vou mostrar para vocês, os críticos da Bíblia diziam que o Gênesis foi invenção do autor
hebreu. Notem, invenção do autor hebreu. Quando a arqueologia trouxe essa enxurrada de descobertas que eu vou mostrar para vocês, e que são muito parecidas com aquilo que a Bíblia apresenta, aí eles mudaram o argumento. Eles já não falam mais que é invenção do autor hebreu, mas falam que a Bíblia plagiou aqueles mitos. Não sei se a gente já ouviu esse tipo de argumento por aí, que a Bíblia é apenas um plágio dos mitos pagãos anteriores. Eu trabalho com outra hipótese, não de dependência literária, porque eu falei que isso já está meio questionado na academia hoje, mas origem histórica comum. Se você lembrar o paralelo que eu fiz entre a minha palestra do professor Eduardo aqui, você vai perceber isso aqui, ó. Ele falou uma coisa sobre onipotência muito semelhante ao que eu falo, mas não significa que eu copiei dele ou ele copiou de mim. Nós bebemos na mesma fonte, tá bom? E qual seria essa fonte? É o que eu chamo de tradição adâmica. Considerando a possibilidade, estou trabalhando como possibilidade ainda, que Adão tenha existido, ele passou para os seus descendentes algum relato. E esses descendentes se espalharam. E à medida que eles se espalharam, aquele relato que ele passou de maneira oral foi também se espalhando. Então não devo me surpreender de encontrar em diferentes pontos semelhanças, não porque um copiou do outro, mas porque todos beberam na mesma fonte, que é o Adão histórico. Agora, seria um plágio bíblico? Quem fala que a Bíblia, eu já vi isso em revista super interessante, já vi muito professor falando isso, e com todo respeito, eu não quero ser aqui arrogante, mas quem fala que a Bíblia é um plágio da literatura sumeriana, não é especialista em literatura do Antigo Oriente Médio. E não sou só eu que estou dizendo isso não, tá bom? Essa ideia que era comum no século XIX, hoje ela já está descartada. Victor Horowitz é o autor desse livro, From Babylon to Baghdad. Ele mostra isso. Naquela época, os materiais com os quais o Gênesis era semelhante, na época que isso foi descoberto, eles trabalhavam com histórico-culturalismo, que é aquela ideia que eu falei com vocês. Encontrou a cerâmica marajoara aqui, encontrou outra lá embaixo, pensava automaticamente que um grupo copiou do outro. Então eles já estavam treinados a pensar assim. Quando viram a semelhança da Bíblia, opa! Segunda coisa, antissemitismo. Naquela época eles não queriam dizer que o povo judeu era capaz de produzir uma coisa de alto cabedal intelectual, principalmente os alemães. Haja vista que pouco tempo depois a Alemanha, ou Hitler, conseguiu convencê-los a matar os judeus. O antissemitismo na Alemanha é muito anterior a Hitler. Então dizer que os hebreus produziram uma peça literária tão importante como a Bíblia, era mais cômodo dizer que eles copiaram isso, porque era uma visão racista e elitista, de dizer que grupos especiais criaram e os outros inferiores copiaram. Bom, mas não é o que se diz hoje na academia. Lambert também escreveu agora, no ano 94, um artigo mostrando que o Enuma Elish e o Gênesis têm paralelos que são comuns em toda a literatura antiga, então não significa que um copiou o outro. Guilherme Stein Jr. também fez uma pesquisa muitos anos atrás. Ele era um autodidata, mas ele trabalhou muito essa questão da monogenia linguística e religiosa entre os povos, que aponta mais ou menos nesse mesmo cenário. Existe aqui um livro muito interessante dele, publicado pela Sociedade Criacionista Brasileira. Qual a metodologia que eu vou usar nessa minha fala com vocês aqui? A pós-processualista. É uma pretensão superar aquela dicotomia entre a literatura e a cultura material. É que no passado havia uma briga entre arqueólogos e historiadores. O historiador dizia que a principal fonte é a fonte documental escrita. E o arqueólogo acusava dizendo assim, não, a fonte documental escrita é uma fonte suspeita, porque foi escrita da elite. Sem querer entrar em métodos políticos, eu vou dar apenas um exemplo aqui, mas não estou falando de nada de questão partidária, tá bem? Suponhamos que nós estivéssemos agora, daqui a 2000 anos, um livro sobre a história do presidente Lula e da presidente Dilma, escrito por um petista roxo. Repito, não estou falando de preferência partidária nem nada, estou dando um exemplo didático e quero ficar apenas nele. Daqui a 2000 anos, se a única coisa que nós encontramos escrito desse período é esse livro, ele vai dizer que foram os 2 melhores presidentes da história do Brasil. E que a segunda foi injustamente deposta por um golpe de Estado.
E os historiadores do futuro estariam ensinando, pois é, né, lá no ano 2000 o impeachment foi em 2016. No ano 2016 houve um golpe de Estado do Brasil, etc, etc. Eles iam basear essa informação em quê? Na única fonte literária que eles tinham. E o Brasil era muito bom naquela época, etc, etc, etc. Mas se voltássemos no passado, sabemos que tem visões diferentes. Aí você volta aqui e vai escavar. E você nota assim, pois é, mas na literatura lá diz que na época da presidente Dilma, a cidade de Vitória da Conquista tinha 3 aeroportos internacionais. Né? Tinha o maior estádio de futebol do mundo, com capacidade para 400 mil pessoas. Aí o arqueólogo vem, escava aqui e não encontra isso. Ele vai chegar à conclusão o quê? O texto mentiu. Foi a versão do governo, não era a versão real. Então tem que desmentir o texto. Então o artefato brigava com o texto. Perceberam? Eu tenho um texto que falava que o navio era um navio mercante. Aí o arqueólogo vai lá e encontra os restos do navio e vê que era um navio negreiro. Então acontece este fato. E o processualismo negava o texto. Por isso que você tem muitos arqueólogos que não aceitam a Bíblia como fonte digna. Mas eu trabalho com a técnica pós-processualista, que é aquela que analisa de maneira parcimônia as duas fontes para ver a inteligibilidade entre elas, não ficar nem com o extremo nem com o outro. Ficou claro isso aqui? Então, embora eu creia na Bíblia como palavra de Deus, eu não creio na inerrância bíblica, naquele sentido assim, não, a Bíblia falou que o sol parou, então tudo da física está errada, porque o sol que parou, não foi a terra. Não, a Bíblia também usava figuras de linguagem, expressões da época, etc. Não vou falar agora que, esquece tudo que você estudou em física, porque o sol que gira em torno da terra, porque a terra falou, a Bíblia falou e acabou, não é por aí a coisa. A terra é plana. Você entendeu? Não é por aí. A Bíblia também escreveu sobre a ótica humana. A Bíblia é Deus falando com o sotaque humano, gente. O sotaque humano, ele é falho. Se a Bíblia fosse uma linguagem perfeita, Deus não estava falando linguagem humana, porque a linguagem humana é imperfeita. A prova é que a linguagem humana é imperfeita, é que eu estou falando uma coisa aqui, você pode entender de um jeito, ela entender de outro. Até as expressões, se a linguagem humana fosse perfeita, não precisava ter rascunho. Aliás, eu costumo dizer que ninguém entendeu tanto a natureza humana quanto quem inventou a borracha. Eu queria dar um título de doutor honoris causa em antropologia e psicologia para quem inventou a borracha. Foi aquele cara que entendeu a essência humana. Vocês entenderam o ponto? Então a Bíblia é isso, Deus falando com sotaque humano, com homens humanos. O pleonasmo que homens humanos é proposital. As limitações da minha metodologia, os restos materiais estão incompletos, mas o que eu quero deixar é que as pedras e as cerâmicas falem. Não é algo que possa ser repetido em laboratório, tá certo? Não é algo que eu possa ser repetido. E até quando tentaram colocar na arqueologia alguns métodos bem parecidos com a lógica matemática, não se deu bem. O processualismo queria encontrar no ser humano padrões de comportamento, mas o ser humano não é necessariamente padronizável. Bom, então vamos lá. A Traeger já dizia, a arqueologia é a única disciplina que busca estudar o comportamento humano sem ter contato direto com qualquer um deles. Então vamos lá. Recorte sumeriano. Já falei das minhas questões de data. 3100 a.C., 2900. Eu vou me concentrar mais nesse período aqui pós-sumeriano e neo-sumeriano. Tá bem? Eu vou me concentrar nessa literatura aqui especificamente. Crescente Fértil, eu falei com vocês. Claudius James Rich, que escavou ali, e ele trouxe os primeiros tabletes cuneiformes. Inclusive no Museu do NASP nós temos vários tabletes cuneiformes lá. E você teve outros arqueólogos que exploraram ali, como Paul Emil Botta, Henry Layard e Osmund Hassam. Aqui o Palácio da Síria. Essas peças hoje estão no Museu do Louvre, Museu Britânico, Museu de Bagdá, o Museu de Berlim. E o que eles descobriram ali? Vários assentamentos, os mais antigos da humanidade. Você tem Akkad, Larsha, Kirch, Lagash, vários deles. E o que nós percebemos? Aqui está o Golfo Pérsico. Tá bem?
No passado, o Golfo Pérsico, onde está Basra aqui, ele inundava toda essa parte, e essas cidades como Ur dos Caldeus, de onde veio Abraão, Eridu, Caldeus é uma versão posterior, viu? Na época de Abraão não se chamava assim da Ur dos Caldeus, não vou explicar isso agora. Erech, várias cidades ficavam à beira-mar. Hoje não, hoje o mar recuou. Então se você for até as ruínas de Ur, é um deserto enorme. Essa parte toda que está esse triângulo aqui, hoje é deserto. Desertificou. O mar recuou, mas na época, no 3º milênio antes de Cristo, era mar. E quando eles escavaram as cidades, as primeiras coisas que nos chamaram a atenção foi o seguinte: quase que de maneira padronizada, elas começam pela construção de um altar e uma torre. Um altar e uma torre. Lá tem uma torre, por exemplo, de Erech. Aqui já é posterior. A torre de Nippur, estão vendo ali? Essas torres são chamadas de zigurates. Aqui, ó, a parede. Vou mostrar outra foto melhor. Seria mais ou menos assim. Esse aqui, por exemplo, seria mais ou menos o desenho de como seria um zigurate. E a arquitetura deles é muito parecida. A gente imagina torre, você pensa aquela torre da Rapunzel. Não é isso? Aquela torre da Rapunzel. Não, os zigurates eram mais ou menos dessa forma aí. As pessoas subiam por uma escada e iam até o topo dele. E eram chamadas torres especiais, torres divinas. Ali havia vários festivais. E esses zigurates pareciam ter sido construídos realmente por pessoas que tinham medo, pânico de uma grande inundação. Você tem, por exemplo, o zigurate de... Esse é outro aqui, de Enlil e Nippur. Agora ele aqui, tá vendo aqui, restos das paredes dele. Eu sei que não está tão bem feitinho, porque são 4.000 anos de construção. Óbvio que isso aqui vai cair. Esse aqui, o Elamita, um outro zigurate. Esse aqui já tem umas paredes mais bem preservadas, estão vendo? Outro zigurate. Esse aqui de Uruk. Não sei se dá para perceber aqui as paredes. Ele não foi totalmente desenterrado. O de Uruk também. Esse aqui é o de Birs-Nimrud, em Borsippa, que é a cidade que eu mostrei embaixo. Outra foto de Borsippa. Argargof. Esse aqui é o de Ur. É o mais bem preservado que nós já encontramos até agora. Olha como é que ele está hoje depois de limpo. Tá bem? Uma das funções básicas do zigurate, além da unificação litúrgica, linguística, teológica, eles também tinham uma marca que era proteger as pessoas de um possível dilúvio. E o interessante, analisando a literatura da época, é que a proteção que esses zigurates davam do dilúvio não era uma proteção de altura. A ideia que nós descobrimos dos restos da história que eles deixam, não é que você subiria até o topo e aí a inundação passaria e você ficaria acima das águas. A ideia não é essa. A ideia é que o patese, ou o sacerdote, que era ao mesmo tempo o rei da cidade, ele subiria pelas escadarias e lá no topo ele teria um contato com a divindade. Aqui é a foto da construção. Ele teria um contato com a divindade. O Deus revelaria para o patese as coisas que iriam acontecer no mundo, inclusive a vinda de uma grande inundação. Então ele teria tempo suficiente para descer da torre, avisar o povo, eles construiriam um barco e escapariam da inundação. Entenderam a função dos zigurates? Não era a altura que protegeria você das águas, mas a revelação especial que o Deus daria para vocês. Aqui no passado o pessoal subindo as escadas da construção, e no presente Marines americanos na época da guerra lá contra o Estado Islâmico e na época mesmo Saddam Hussein. Esse é o zigurate de Ur. Estão vendo os soldados americanos subindo pelas mesmas escadarias que milênios no passado. Aliás, não precisa ir longe. Quando Jacó teve um sonho, o que Jacó viu? Você se lembra dessa história? O desenho está ali. Ele viu uma escada ligando a terra ao céu. E ele falou: terrível esse lugar, é a casa de Deus. Deus, aqui eu vou entrar um pouquinho em Jung. Vou criar em Jung, você sabe a questão dos sonhos. Jung, embora tenha um lado bem místico em Jung, que eu não endosso, mas eu não vou jogar fora água suja, bacia o menino junto. E Jung, Gustav Jung, era um gênio. E quando ele falou a questão dos sonhos, ele decifrou isso muito melhor do que Freud. A psicanálise trabalha muito isso aí, como é que o sonho afeta. E os sonhos são imagens projetadas de coisas com as quais você
convive, e mesmo Deus, ao dar um sonho profético para alguém, traz no sonho dele a imagem de algo que ele convive. Deus parte do conhecido para o desconhecido. Quer um exemplo, um parêntese? Eu cheguei de Israel há 15 dias e vou para Israel amanhã de novo. E há 15 dias que eu estava lá, teve um achado arqueológico muito interessante. Talvez eu até mostre uma foto dele amanhã para vocês, na minha palestra de amanhã. Eu acho um espaço ali e projeto essa foto. Eles estavam fazendo uma estrada em Jerusalém e encontraram um local que era de fabricantes de vasos de pedra. E ali eles encontraram uma coluna com o nome de um sujeito escrito, Hananiah, que é Ananias, o pai dele, Dodelu, e Yerushalayim, Lei Yerushalayim, o nome de Jerusalém escrito há 2000 anos. Mas o que eu quero chamar a atenção é o seguinte: além da importância do nome de Jerusalém escrito há 2000 anos, como se escreve hoje, uma comprovação, a mais antiga inscrição do nome de Jerusalém em hebraico, foi encontrada agora, mês passado. Você tem ainda ali um fenômeno que Deus mostra na revelação para João, no Apocalipse. Olha o que eles viram ali, uma coluna, e eu já vi isso em várias sinagogas, até templos pagãos. Quando uma pessoa ajudava a construir um edifício, ele tinha o direito de escrever no edifício o nome dele, da família dele, do Deus que ele adorava e da cidade dele. E quando você passava no templo, ou na sinagoga, ou num templo pagão, você vê naquela coluna ali escrito, né? Família, Lutz, adoradores de Jesus, da cidade de Porto Alegre. Todo mundo sabia que os Lutz ajudaram a erguer aquilo ali. Aí você vai para o Apocalipse, o que você encontra lá? Ao vencedor, dar-lhe-ei, que tem o seu nome escrito na coluna da Nova Jerusalém, e também o nome da cidade da Nova Jerusalém, e o nome do meu Deus, e o seu novo nome, escrito na coluna do céu. Deus mostrou para João um emblema que na cultura dele ficou fácil entender. Nós somos aqueles que estamos ajudando a construir o reino de Deus aqui já na terra, por isso vamos ter o nosso nome lá. Perceberam como é que Deus parte do conhecido para o desconhecido? É nesse sentido que eu acredito que quando Jacó viu aquela escada, Jacó realmente estava no seu inconsciente com as imagens dos zigurates. Aqui de novo os zigurates de Ur, mais algumas fotos. E o que me chama a atenção é que quando você vai para Gênesis, capítulo 11, versículo 3, fala da história de Babel. E Babel era uma torre que foi construída numa cidade. De novo, uma cidade construída por uma torre. Estão vendo o paralelismo ali? E quando fala de Babel, em Gênesis 11, verso 3, diz assim: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Ora, os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume ou piche de argamassa. Vou repetir o verso da Bíblia: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Ora, os tijolos serviram-lhes de pedra, e o betume ou piche de argamassa. Gênesis 11, verso 3, ao falar da construção da Torre de Babel. Quando eu analiso essas construções dessas torres que já encontraram, mais de 30 até agora, o que você percebe? Você tem um tijolo queimado e o cimento é o quê? Piche ou betume, que não é o mesmo piche usado na Arca de Noé. Talvez as palavras hebraicas são diferentes. Aqui é piche mesmo, derivado do petróleo. É curioso que, de novo, o betume no meio das pedras ali. A Bíblia, para ser um livro assim lendário, até no detalhe da construção da torre, é muito preciso. O tipo da argamassa que foi usada. Continuando. Aqui também resto de betume. Outra coisa que chama atenção também é a história dessas torres. Porque, como eu falei, o pós-processualista, ele não nega o texto e fica só com o artefato. Eu trabalho em conjunto com os dois elementos. Já falei isso com vocês, né? Texto e artefato. Eu tenho os textos antigos que me chamam bastante atenção. Esse tijolo aqui nós temos uma estátua do rei e o legislador de Ur, como um trabalhador levando um cesto na cabeça. E aqui nesse tijolo, com escrita cuneiforme, está no zigurate, está escrito assim: para sua senhora Iana, Ur-Namnu, o homem poderoso, rei de Ur, rei da Suméria e Acade, construiu o seu templo. Você tem também uma placa que foi encontrada, ela está no Museu do Louvre hoje, e aqui no topo você tem uma torre com vários andares. Está bastante apagado porque ela foi restaurada.
Aqui deveria ter uma cena que não dá para ver qual é, uma outra cena, o rei como um trabalhador em construção, o rei recebendo pessoas, e no topo da torre, o rei diante do Deus Sim, Deus da lua, recebendo revelações. Esse aqui é um outro zigurate interessante, encontrado em Arata. Em Arata, eles encontraram também um tablete cuneiforme, que foi até traduzido lá. Esse tablete, ao senhor de Arata, ele fala de Emerucar, como sendo o rei de Arata. Agora é curioso que quando eu vou ler no acadiano Emerucar, ou Emenkar, que a pronúncia ninguém sabe como é que é. Sabe que essa pronúncia que a gente dá aqui é uma pronúncia convencional. Tá certo? Quando o egípcio foram decifrados, a gente criou uma pronúncia que a gente não sabe como é que era a pronúncia original. Alguma coisa dá para saber, mas não tudo. Então, Emenkar, ou Emerucar, que era o rei de Arata, que está nesse tablete aqui, ele era poderoso. E sabe o que significa Emerucar? O grande caçador. E é interessante que Nimrod é descrito como fundador de Babel e como sendo um poderoso caçador. Emerucar significa o poderoso caçador. E quando ele pede vários artefatos para a construção da torre, aqui estão Kramer, que fez a primeira tradução do texto, depois Gurney, de Oxford, também fez a tradução. Ele diz assim, ó, Emenkar, ou Emerucar, como eu falei com vocês, e o senhor de Arata. Emenkar constrói um imenso zigurate e demanda um tributo de materiais preciosos de Arata para sua construção. Em determinado momento da obra, ele implora ao deus Enki para restaurar a unidade linguística dos que habitavam as regiões de Shubur, Amazi, Sumer, Uriki, que é Akkad, a terra de Martu, para que todos possam adorar Enlil juntos numa mesma língua. Eu acho interessante que ele pede ao Deus para restaurar a unidade linguística. Pena que, diferente do processo do professor Eduardo aqui, eu não posso trabalhar de maneira tão precisa como você, porque eu trabalho com fragmentos. Então eu só posso ir até aqui. Eu tenho que ser honesto com aquilo que a fonte primária está me dando. A fonte primária diz que na época de Emerucar, que era um poderoso caçador, ele encomendou produtos para construir a torre que foi interrompida, cuja construção foi interrompida, e ele implora ao deus Enlil para que restaure a linguagem, o idioma das pessoas, para que todos possam de novo adorar Enlil numa só língua. Isso é muito parecido com a história da Torre de Babel. Aqui também eu tenho outros tabletes cuneiformes que foram traduzidos, eu tenho inclusive as várias traduções que fizeram, em que mudou a língua das suas bocas e trouxe contenda sobre cada palavra que os homens, que até então tinha sido uma. O problema aqui é que na tradução é questão gramatical. Alguns tradutores traduzem no futuro, outros no passado, como que Enlil confundirá a língua, outros que ele confundiu. Mas de qualquer maneira permanece a ideia que eu havia falado com vocês aqui. Nesse livro também de George Smith você tem os relatos caldeus do Gênesis, como eles chamam. É tudo material de Oxford, material acadêmico, sério, viu? Isso aqui não é revistinha super interessante não, viu? A construção dessa torre-templo grandemente ofendeu os deuses, e numa noite eles deitaram abaixo aquilo que os homens tinham construído, que o homem tinha construído, e impediram seu progresso. Eles então foram espalhados ao redor, e o seu idioma se tornou estranho. George Smith também, em 1872, traduziu um tablete cuneiforme. Essas partes aqui são as partes que estão faltando, porque estão quebrados, mas fala assim: então o pai deles, o seu coração era mau, contra o pai de todos os deuses eles se tornaram ímpios, dele o seu coração era mau. Babilônia trouxe a sujeição, grandes e pequenos, confundindo o seu idioma. Os babilônios trouxeram a sujeição e repete, confundindo os seus idiomas. O grande lugar, a torre, num só dia eles fundaram, e numa só noite chegou ao fim. Então você vê que realmente há uma grande tradição de idiomas que foram confundidos.
Outra coisa que me chama a atenção, quando você analisa os sumérios e pergunta de onde eles vieram, eles dizem que eles eram descendentes daqueles que vieram da região de Dilmun. Dilmun, em sumeriano, significa terra onde nasce o sol. Quem é bom em Rosa dos Ventos? Terra onde nasce o sol, leste, Rosa dos Ventos. Não Rosa de Hiroshima. Rosa dos Ventos, leste ou oriente, tá certo? Dilmun significa terra do oriente. Se você ler o Gênesis, fala que Deus plantou um jardim na banda do oriente. Aqui está a palavra para Dilmun, em sumeriano, é esse que eu li aqui, ó, Dilmun. Aqui aparece uma palavra Dilmun, e fala aqui, os navios de Dilmun vieram, então eles falam muito, nós viemos da região de Dilmun. E o que era esse Dilmun? Era um lugar paradisíaco. Ali tinha um reino plantado pelos deuses, onde não havia morte, nem choro, onde nada morria. E esse lugar, em acadiano, é chamado de Edenu. Mesmo quem não sabe acadiano ou hebraico, pode fazer uma semelhança entre Edenu e Éden. E vai mais. Eles falam que Dilmun é um lugar descrito como sem doença, como falei, e lá falava também que é a boca dos rios. E o Gênesis também coloca o Jardim do Éden como sendo um lugar de onde saía 4 rios que dividiam para todo lado. Os sumerianos também tinham um vocábulo Edim, ou Edenu, que eu falei com vocês, né? Que parece verbo, que parece Éden. Contam também a história de um casal primitivo que morava em Edenu e que a mulher deu para o homem um fruto de uma árvore proibida. E que ela também pegou essa, por exemplo, aqui nesse caso, em que foi seduzido pela deusa Utu, que às vezes é mostrado na forma de mulher, às vezes de serpente, e ele tomou o fruto da árvore proibida e deu, e comeu, porque a mulher lhe deu esse fruto para comer. Aqui fala também de Dilmun, tem vários outros partes aqui, eu estou andando com o tempo só por causa do horário. Aqui fala de uns carregamentos que vinham de barco de Dilmun. Agora, o que a gente entende de Dilmun? É interessante que eles também pegavam cidades e colocavam nessas cidades que eles criaram nomes daquele período de onde os ancestrais saíram da terra do Oriente. Mas tem mais uma coisa curiosa. Os tabletes contam que, embora os seus ancestrais viessem de Dilmun, eles foram parar ali porque eles são descendentes dos que sobreviveram ao grande dilúvio que se abateu sobre toda a terra. Há vários tabletes, Atrahasis, Utnapishtim, o épico do Gilgamesh, que fazem menção de um grande dilúvio que abateu sobre toda a terra. Esse dilúvio fez com que apenas algumas famílias sobrevivessem. Essas famílias se assentaram na região onde hoje está a Mesopotâmia e começaram a contar suas histórias. Por exemplo, na minha opinião, o nome Tigre e Eufrates, que está hoje, não tem nada a ver com o Tigre e Eufrates do Gênesis. Não tem nada a ver. Tem muita gente que fala assim, o Jardim do Éden ficava no Iraque. Se você ouvir a palestra do Dr. Naor Neves sobre o que pode ter sido o dilúvio, você vai ver que não sobrou nada, geograficamente falando, geologicamente falando, como era antes do dilúvio. A terra foi toda mudada. É impossível que algum rio pré-diluviano tenha sobrevivido ao dilúvio com a catástrofe que foi. Então, na minha opinião, o nome Tigre e Eufrates são rebatismos, toponímios, que eles deram em relação à tradição que eles tinham. Como, por exemplo, você tem lá no Rio Grande do Sul, você tem Novo Hamburgo. Por que chama Novo Hamburgo? Porque certamente os primeiros alemães que chegaram ali lembravam os saudosos da cidade de Hamburgo, na Alemanha, e criaram a cidade de Novo Hamburgo. Não é que agora a Alemanha fica no Rio Grande do Sul. Tudo bem? Vocês entenderam aí? No Espírito Santo você tem Nova Venécia, Nova Odessa. São nomes de rebatismo. Então você tem ali Erech, Eridu, várias cidades que têm esses nomes como rebatismos. Eles falam da criação também do casal perfeito, e o primeiro homem da humanidade é chamado de Adapa. Noutros tabletes é chamado de Adama, Admuzi, que são foneticamente as mesmas raízes da palavra Adam.
feito de terra, vermelho. Vou correr aqui porque o tempo já está indo. O Enuma Elish, por exemplo, conta em 7 tabletes a história da criação. E o tablete número 6 conta a história da criação do homem. E o número 7 é o tablete do descanso dos deuses, porque o homem foi criado. E na Bíblia você tem a criação contada em 7 dias, sexto a criação do homem, o sétimo o descanso de Deus. Vou resumir só uma dessas lendas para vocês. Num dos tabletes diz que os deuses estavam trabalhando, mas queriam descansar. Eles cuidavam do jardim, o jardim era deles. Eles queriam descansar. Então eles foram eles cultivavam os deuses, o jardim, só que eles tomaram a decisão assim: a gente tem que descansar, nós estamos trabalhando muito. Então eles foram até Enki, que é o deus das águas, e pediram a Enki para criar o ser humano. Então Enki criou o ser humano do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida, e o ser humano então começou a trabalhar. Olha lá, ele pega a lama, sopra na lama, cria o ser humano, e o ser humano então começa a trabalhar no jardim do Éden, ou jardim de Edenu. Aí os deuses descansam porque o ser humano foi criado, finalmente os deuses podem ter o seu Shabat. Só que os seres humanos fizeram muito barulho, que atrapalhava o sono dos deuses. Então eles resolveram trazer um dilúvio para destruir toda a humanidade. Vocês viram alguns paralelos com a Bíblia aí? Agora, aí você tem o dilúvio sumeriano e tudo. Eu vou correr aqui por causa do tempo. Aqui que eu falei com vocês, o casal que peca e tem a serpente atrás deles, quadrúpede alada. Esse também é do Gudea. Eles falam de Nunki, que era a cidade divina, de Eridu. Eles falam da genealogia dos reis que viviam antes do dilúvio e depois do dilúvio. Tudo isso eles têm. Desenho do barco. Inclusive, agora recentemente, Finkel, foi ano passado isso, ele traduziu um novo tablete cuneiforme lá no Museu Britânico. O Museu Britânico tem um monte de tabletes. Isso não se traduz fácil assim, não é igual você está traduzindo o inglês assim. Mesmo o especialista demora. E ele descobriu mais uma versão sumeriana do dilúvio. E o que tem de novidade nessa versão? 2 coisas. Primeiro, que a arca ali, Gulfá, era uma coisa redonda, que trouxe todos os animais e plantas para a arca. E o curioso é que aparecia um símbolo ali antes do número dos animais, dando a entender que os animais entraram de par em par, igual a Bíblia apresenta. Aqui é a cidade de Eridu. Eu sei que parece que não, mas estão vendo essa mancha aqui? É o que sobrou da cidade. Olha lá, estão vendo? Conseguem ver na mancha já restos de uma construção ou não? Olha lá. Vou mostrar algumas fotos de perto. Esse pessoal está aí porque é território perigoso, somente hoje com o Estado Islâmico. As escavações, até com soldado lá protegendo. Aqui, olha, alguns restos de construção de Eridu, de cidade desse. E o que chamou atenção aqui, ó, também, ó, o resto de um zigurat. O que descobriu dessas primeiras cidades, aqui também tem tijolos, é que ela foi construída a partir de um altar. Eles descobriram primeiro um altar, e depois desse altar, uma torre. E é curioso que a Bíblia fala que as primeiras cidades que foram edificadas depois do Gênesis, depois do dilúvio, foram edificadas a partir de quê? Um altar. Quando Noé sai da arca, a primeira coisa que ele faz foi um altar. Quando Deus aparece a Abraão e fala: a tua semente darei essa terra, e edificou ali um altar ao Senhor. O que a Bíblia fala de cidades começando com um altar, você vê ali. Você tem o primeiro fundamento, um altar, depois uma torre, uma cidade. Aqui tem os vários níveis de construção e evolução da cidade. Bom, seria o Gênesis um plágio? Não. Vou dar alguns resumos para vocês. Por quê? Os mitos são todos politeístas. Se o Gênesis plagiasse esse mito, ele também deveria ser politeísta, porque o politeísmo está para esses mitos como Jesus está para o cristianismo. Se você tirar Jesus do cristianismo, perde o sentido. Se você tirar o politeísmo dos mitos, eles perdem o sentido. O Gênesis não é politeísta. Segundo, os deuses são criados pelo universo. Ou o universo se autogera, ou o universo é eterno, e os deuses são frutos do universo.
A única versão de cosmogonia do passado que coloca Deus anterior ao universo é a Bíblia. Todas as outras versões colocam os deuses como frutos do universo. O universo ou é eterno ou ele se autogera. Notinha de rodapé. Quando um físico hoje, da estirpe de Stephen Hawking, diz que não é necessário que exista Deus para justificar a origem do universo, porque o universo se autogerou, eu, de maneira crítica, olho, esse camarada que está seguindo os mitos. Porque no passado eram os mitos, e desculpe se tinha algum professor aqui que é evolucionista, mas eu tenho que ser coerente com os dados. São os mitos passados, sumerianos, gregos, etc., que colocam um universo que autogera. Por exemplo, os gregos falavam de Gaia, a terra, que ela se autogera, depois que ela se autogera, ela se autofecunda, surgindo Uranus, que é o céu. Depois que ela se autogera e se autofecunda, ela, junto com Uranus, que é o céu, que dá a luz a titãs e outros tipos de filhos. Depois desses titãs que vem os deuses. Então, quando eu vejo a física dizendo, eu não preciso de Deus para justificar a origem do universo, porque o universo se autogera ou o universo é eterno, com todo respeito, essa versão está plagiando os mitos e não a Bíblia. Sim, mas muitos físicos dizem. Na verdade, até foi bom falar, a física não diz isso, porque eu até peço carona no que você falou, porque eu vejo muito em notícias panfletárias assim, a arqueologia desmente a Bíblia, a física afirma que... A física não afirma nada, nem a biologia afirma nada. Por quê? Primeiro, nem a física nem a biologia são uma pessoa juridicamente constituída, que tem uma sede que emite documentos. O Brasil é uma pessoa jurídica que emite documento oficial em nome do Brasil. Por exemplo, pena de morte no Brasil é causa pétrea. Não tem como voltar isso aí, a menos que você quebre a Constituição. Então, em nome do governo do Brasil, eu posso falar assim, pena de morte é ilegal. Acabou. Por quê? Porque se alguém duvidar, eu posso mostrar a Constituição oficial do Brasil. Você pode até ter sua opinião diferente sobre pena de morte, mas a sua opinião é em desacordo ou acordo com a opinião oficial do Brasil. Porém, nem a física, nem a teologia, nem a biologia, nem a arqueologia não tem um quartel-general que fala, é isso aqui, quem disser diferente está falando diferente de todos nós. Não. O que você tem são especialistas que trabalham com o método científico e chegam a conclusões diferentes. Acabamos de ouvir um físico aqui dizendo assim, matematicamente falando, Deus existe. E viu um outro falar, não existe. Perceberam a questão? Então, cuidado com essas notícias panfletárias de revista que colocam a opinião de um como sendo de todos. E repito o que eu estou dizendo para vocês. Muitos professores ficam acusando a Bíblia de plagiar os mitos sumerianos. Mas quem está plagiando os mitos sumerianos é a teoria da evolução das espécies, não é a Bíblia. Porque a Bíblia diz que Deus é anterior ao surgimento do universo e que o universo teve um começo. Quem diz que o universo se autogerou e se autofecundou ou que o universo é eterno são os mitos pagãos. Então quem está dizendo isso, eles é que estão plagiando os mitos pagãos e não a Bíblia. Ficou claro para vocês? O dilúvio para eles é fruto de um capricho divino. Na Bíblia o dilúvio é fruto da violência que esteve na terra. Para eles o universo é personificado. Na Bíblia o universo nunca é personificado. A natureza tem vida em si mesma e poderes mágicos. Na Bíblia a natureza não tem vida nem personalidade. Cada Deus opera um ato criador. Na Bíblia não traz de princípio o nome de Deus. E assim por diante. Agora, para fechar minha palestra, que agora o meu tempo vai ser bem britânico, eu precisaria de mais uma meia hora para continuar argumentando com vocês. Mas eu acho que para bom entendedor, meia palavra basta. Então eu posso dar agora um argumento leigo? Posso dar um argumento leigo? Palavra de Deus ou palavra dos homens? Alguém pode falar assim, tá tudo bem. O escriba sumeriano escreveu o épico do Enuma Elish. O profeta bíblico escreveu o Gênesis. O épico do Enuma Elish foi escrito por homem. O Gênesis também foi escrito por homem. Qual a diferença? Palavra de homem, palavra de homem. A diferença é só a seguinte. Chegue numa penitenciária, traduza o épico do Enuma Elish e dê para os presos lerem.
E noutra penitenciária, traduza o Gênesis e dê para os presos lerem. Depois de 1 ano, volte às 2 penitenciárias. Eu quero saber quantos presos deixarão o mundo das drogas, da marginalidade, da criminalidade, porque leram Enuma Elish. Mas eu posso te mostrar um monte que deixaram o mundo da promiscuidade, das drogas, porque leram o Gênesis. Isso por si só já me mostra que existe uma ligeira diferença entre um e outro. Que Deus abençoe você. Muito obrigado. Viu?